Bem-vindos mais essa semana ao Espaço Capacidade. Bom, o encontro de hoje, você tenha certeza que é um encontro importante, mas muito importante, porque nós vamos falar de um tema extremamente atual, extremamente delicado, que é a homofobia nas empresas. Inclusive, esse programa é um programa especial. O Espaço Capacidade, nesse momento, abre as suas portas para um tema do qual é atual e necessário ser discutido. A primeira coisa que eu quero perguntar para você, você sabe o que é homossexualidade? Você sabe o que é homofobia? Você sabe o que é ter medo da diversidade? Então, no fundo, eu prefiro pensar em discutir sobre a questão da diversidade do que propriamente falar, respondendo o que é homofobia, e respondendo o que é homossexualidade, que são pessoas que gostam de outras pessoas do mesmo sexo, para relações afetivas, para relações sexuais, para relações de suas vidas. Isso é ser homossexual. E o homofóbico é aquele que repudia, é aquele que tem nojo, é aquele que despreza as pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. É interessante quando eu falo isso, eu fico imaginando o quanto é difícil aceitar pessoas que repudiam pessoas que, na verdade, só são diferentes a elas. Bom, mas se eu forçar a barra com relação a isso, eu vou estar trabalhando também o meu preconceito. Porque, no fundo, se eu passo a não gostar de pessoas que não gostam de pessoas por isso ou aquilo outro, é um preconceito da minha parte. Então, a palavra respeito, ela tem que imperar. Bom, tá vendo mas que tema? Quantas coisas a gente pode falar? Por quantos caminhos a gente pode percorrer? Esse programa ele vai contemplar a questão na empresa, homofobia na empresa. Nós vamos falar de bullying, nós vamos falar das coisas que acontecem dentro desse espaço, desse ambiente em que você está todos os dias. Inclusive, vou ter hoje uma convidada muito especial, que ela é uma psicanalista, Eveline Miranda. E nós vamos discutir abertamente sobre essa questão. É um assunto polêmico, mas é um assunto para ser discutido. E polêmicas são polêmicas porque não são trazidas à tona como se devem. Tem uma palavra, gente, que eu gosto de pensar, que é a que mais nós temos que trabalhar. Se eu penso na homossexualidade, se eu penso na homofobia, se eu penso em preconceito, se eu penso na diversidade, tudo isso é mais bem trabalhado se a gente começa a trabalhar a hipocrisia. Porque, lamentavelmente, nós vivemos hoje um contexto com muitas questões que ainda é muito hipócrita. Então, o programa de hoje é levantar, é tirar a tampa dessa panela e ver como as coisas estão aí por dentro. Bom, eu vou, no segundo bloco, trazer uma matéria que vai falar sobre isso abertamente. É uma matéria que nós buscamos no YouTube e que vai demonstrar para vocês algumas coisas muito interessantes e importantes. E lá no terceiro bloco, eu estou trazendo a psicanalista Eveline Miranda para que a gente fale e converse sobre essa matéria que nós vamos assistir no segundo bloco. Não sai daí, presta muito atenção, porque isso pode ser muito útil, não porque você sofra pela homofobia. Se você é heterossexual, talvez seja interessante você escutar o quanto seria importante você ter novas aberturas para a diversidade, para aqueles que são diferentes. A proposta não é você aceitar o outro, é você respeitar o outro. Você pode ser convicto e ter posições certas para você, mas o que nós não podemos faltar é para com a ética, respeitando aquilo que é melhor para o outro. Então, quem sou eu ou você para ditarmos aquilo que é melhor para A ou B? O que nós temos que tentar entender é que o respeito tem que existir em qualquer forma e em qualquer segmento. Tá certo? Bom, e lembrando a você para visitar o nosso site www.aciate.com.br e confira nossas ações, tema do próximo Café com Ideias e toda a nossa grade de treinamento para o próximo período, ok? E lembrando sempre, gente, mande suas perguntas, mandem, as suas dúvidas para o nosso espaço. Escreva para o meu e-mail, coachkleber@aciate.com.br e nós vamos ter o maior prazer de estar aqui no espaço
devolvendo para você o tema que você gostaria em que a gente discutisse. Inclusive, o tema de hoje foi proposto por você que está em casa. Tá certo? Não sai daí, eu já estou voltando no segundo bloco com essa matéria e no terceiro bloco com a convidada da semana. Bem, estamos nós de volta aqui no segundo bloco e você agora vai assistir esse filme, essa matéria que fala sobre homofobia. Ela é muito importante. Fica atento porque tem uma mensagem, eu acho que importante, com relação à tolerância, à aceitação, ao respeitar o nosso próximo. Tá certo? Direção, por gentileza, o filme. Quando ela vê gays na televisão, ela fica, ela age com preconceito. E isso vai me machucando muito. Muitas vezes dá vontade de, gritar. Mãe, não é melhor você nem falar isso, porque você tá falando do seu filho, entendeu? O desabafo é de quem guarda a homossexualidade às 7 chaves. Este outro rapaz também leva uma vida dupla. Eu contei pra minha família porque eu sei a cabeça que eles tinham. Mas eu não vou ficar balançando a bandeira, eu sou gay, por aí, porque eu sei que pessoas não aceitam. Não é todo mundo que tem a mesma cabeça que a minha família. Histórias diferentes que esbarram na mesma questão, o medo do preconceito. O julgamento faz parte do dia a dia de quem decide assumir publicamente o interesse por alguém do mesmo sexo. Uma realidade ainda mais difícil no ambiente de trabalho. São alfinetadas, piadinhas, olhares atravessados. E o pior é que os ataques ultrapassam a esfera pessoal. É comum o funcionário gay ficar de fora da disputa por uma vaga importante. Isso quando a empresa não simula um motivo para justificar a demissão. Experiência que Diego sentiu na pele. A discriminação começou quando os colegas do antigo emprego descobriram que ele se relacionava com um outro funcionário. Um mês depois, os dois foram demitidos. Com a argumentação de que nós não tínhamos capacidade técnica para isso, para continuar no emprego. Sendo que os números, eu era da área de vendas, os meus números eram um dos melhores. E ele era da área de recepção, não tinha lógica, ainda tinha carência de pessoas ainda ser mandado demitido. Realmente não teve muito a ver. É por episódios como este que a maioria dos homossexuais prefere não se assumir no trabalho. O pessoal começa a perguntar no trabalho, e a namorada, não sei o quê. Você fica, não tenho, ou inventa, tenho que estudar. Nos meus 2 estágios, eu não me sinto à vontade para falar sobre a minha opção sexual, porque eu acho que isso vai atrapalhar e não pretendo contar. Realidade confirmada por um estudo feito por esta administradora de empresas. Renata ouviu histórias que não deixam dúvidas. Os homossexuais enfrentam uma disputa desleal para manter o emprego. Eles acham que eles têm que estar sempre à frente do colega que é heterossexual, por eles saberem que ainda existe o preconceito, a discriminação, e que se tiver que dar oportunidade para um e não para outro, eles entendem que vai ser principalmente para o colega que não é gay. Outra constatação: servidores públicos ficam mais à vontade para falar sobre a orientação sexual. As dificuldades, elas ficam amenizadas, talvez um pouco diminuídas, né? Porque ele tem a segurança de que no outro dia ele vai estar lá, que o salário dele vai estar lá. Agora, numa empresa privada, por exemplo, é um pouco diferente, porque havendo preconceito por parte do empregador, ele não tem como ficar, né? Ele vai ter que sair. Um paradoxo no país que nos últimos anos derrubou tabus importantes. Hoje, os homossexuais já conseguem deixar pensão para os companheiros e adotar crianças. Também podem ganhar as ruas e militar na parada gay. A de São Paulo é considerada a maior do mundo. Neste ano, mais de 3 milhões de pessoas pediram o fim da homofobia. A falta de informação é o que leva à discriminação dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque as pessoas não sabem, então elas não sabem o que é o homossexual, né? Então as pessoas criam um preconceito de trabalhar com um homossexual pensando que ele vai dar em cima de você. O tema polêmico voltou a ser discutido com a prisão dos sargentos do Exército de Brasília depois de assumirem na imprensa a relação de uma década. Os dois estão sendo processados. Eles só não foram transferidos para cidades diferentes porque conseguiram essa liminar da Justiça Federal. Essa especialista em direitos dos homossexuais explica que a maior dificuldade é provar a discriminação. Os empregadores, os diretores ou os superiores daquele que foi discriminado, eles fazem a discriminação super veladamente.
Então, confunde-se a discriminação com corte de despesas ou com maus serviços prestados pelo funcionário. Então, fica difícil até você pegar aquela discriminação e caracterizar. A primeira coisa que ela deve fazer, quando é uma coisa explícita, a discriminação é explícita, ela deve procurar testemunhas, se ela tiver, ir até uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência e a possibilidade de entrar com uma ação de indenização por danos morais. O cenário só deve melhorar quando a homofobia for considerada prática criminosa. O projeto está no Congresso, mas um levantamento feito pelo Senado nas capitais do país adiantou que 70% dos entrevistados são a favor da lei. Uma boa notícia para quem mal pode esperar para ter uma vida mais feliz. A Constituição diz que toda pessoa é livre e tem o direito de ir e vir, né? E exercer exercer a livre sexualidade, sem barreiras, sem opressões. Hoje os homossexuais eles ainda têm que vestir a aparência do homem sério, o homem de negócios, e deixar de lado a sua opção sexual. Porque as pessoas ainda não aceitam mesmo. Eu não tenho problema em ser gay, mas eu me sinto mal por não poder mostrar para as outras pessoas quem eu realmente sou. Bem, e o que você achou da matéria? Olha, essa matéria nós vamos fazer o seguinte. Já, no terceiro bloco, nós vamos conversar com Eveline Miranda, que é psicanalista, e que vai pontuar algumas coisas que são muito importantes. E eu acho bom a gente poder abrir espaços, abrir as mentes, para que a gente possa refletir sobre tantas coisas importantes que acontecem à nossa volta. Não sai daí não, que eu já estou voltando e o papo vai ser muito interessante. Bom, estamos nós aqui de volta com Eveline Miranda, psicanalista. Querida, obrigado mesmo de você ter largado lá o teu pessoal, os teus analisandos, estar aqui com a gente batendo esse papo, né? Bom, espero que você tenha assistido essa matéria que foi para o ar, que eu acho que ela é esclarecedora, ela é pontual e ela é verdadeira. Bom, minha querida, nós estamos aqui justamente por essa causa homofobia. Pois Vamos lá, é, né? E que causa, e que difícil, né? Muito difícil. Como é difícil a gente falar disso, né, Kleber? Nossa, muito. E eu acho que essa proposta que vocês estão trazendo para a gente poder falar disso na questão do trabalho, na questão das empresas, é demasiadamente importante. Porque a gente fala sobre homofobia, a gente escuta sobre isso na televisão, mas a gente não fala tão abertamente sobre o que acontece no mercado de trabalho, né? O que acontece especialmente dentro das empresas. E a questão do bullying homofóbico, né, que ele tem a sua proveniência na homofobia, ele não é tão diferente do que é o racismo, do que é a xenofobia, né, do que diz respeito à grande dificuldade que o ser humano tem de lidar com a diferença. Né? Eu acho que a gente sabe historicamente, né, a gente conhece aí através dos livros, do cinema, que a grande questão é a forma como a gente mais derramou sangue, né, no nosso mundo, na nossa história, foi por causa da intolerância. Né? Foi por não saber lidar com a diferença. E a gente entende que tem os grupos que se colocam nesse lugar de superioridade e que se valem desse lugar, que é um lugar equivocado, ele não é real, mas se valem desse lugar para diminuir o outro, para colocar o outro, né, num lugar humilhante, humilhado, num lugar diminuído. Deixa eu te fazer a propósito de diminuído, né? Esse diminuído que a gente chega à questão de minorias. Sim. Hoje, se falar de homossexualidade, eu acho que é muito injusto falar de minorias. Né? Sim. É muito injusto. Não é querendo quantificar ou colocar de igual para igual. Não é bem isso. Não se trata disso. Não se trata disso. Independente da quantidade, ou ela é muito ou ela é pouca, mas é a questão do respeito que eu tenho que ter por aquilo que é o outro. Que não é nenhuma questão de escolha, é pelo que o outro é. É interessante você estar falando isso, né? Quando a gente fala dessa questão das minorias, porque é inevitável que a gente fale disso, Com né? certeza. Até por conta daquilo que se impõe, né? Porém, é interessante a gente reforçar e apontar que, por exemplo,
o homossexual é um grupo que consome absurdamente. Então, por que para consumir ele serve? Pois é. Não é uma questão, eu fico me perguntando isso. Por que para consumir é um público tão interessante? Né? E por que para produzir nem tanto? Né? Por que para produzir dentro de uma empresa, quando na verdade a gente sabe que o que interessa para a empresa é a produção? Né? É o quanto o seu funcionário está produzindo, o quanto o seu funcionário está contribuindo para aquela empresa. Então, como é que a gente lida com isso? Esse mesmo público que consome não é o mesmo público que pode estar prestando serviço e trabalhando dignamente? Eveline, abre aspas. Nós somos uma cidade com uma vocação para o turismo imensa. Eu gostaria de dizer que o público que mais consome o turismo é o gay. Simplesmente. Gays e lésbicas. Porque são pessoas que têm um salário praticamente integral só para si. E, na verdade, não é a questão familiar que isso é dividido. Fecha aspas. Portanto, é muito interessante isso que você está colocando, porque nós temos que nos preparar, inclusive, para, possivelmente, em breve, um público maior aqui em Teresópolis, vindo de outros lugares, com esse perfil, tá? Que é o homossexual, que é a lésbica, que gastam dinheiro, inclusive, em turismo, certo? Eveline, como é que você encara a questão, ainda hoje, da saia justa, da entrevista de trabalho? Porque vamos colocar isso, porque é saia justa. Nós temos, de um lado, o cara que ele é o entrevistador, que ele traz da empresa, logicamente, diretrizes e ele tem que se regular com aquilo. E a pessoa que está chegando para se disponibilizar para uma vaga de emprego. Como é que é isso? Então vamos falar dos dois lados, né? Isso. Quando a gente fala da questão dos recursos humanos, né, é óbvio que o pessoal, a turma dos recursos humanos, ele está atendendo à demanda de uma empresa. Ao perfil que essa empresa impõe. E isso é uma coisa muito complicada. É óbvio que a gente pode ter um papel de tentar subverter de uma forma coerente, de mostrando quais são as vantagens e as desvantagens de você abrir mão de um determinado público, o que você pode estar perdendo com isso. E eu acho que a turma aí do Recursos Humanos, ela pode fazer uma grande diferença. Com certeza. A gente teve há algum tempo atrás, alguns anos atrás, houve um problema no Carrefour, em que ele tomou um processo por conta de bullying dentro da empresa, de bullying homofóbico, enfim. Com a ajuda do Recursos Humanos, o Carrefour contratou uma ONG para trabalhar a questão da homofobia dentro da empresa. Ótimo, quer dizer, é um retorno que essa empresa tem, né? De você ter uma mão de obra qualificada, né? E você não ter problemas dentro da empresa e você não ter que estar respondendo por isso. Interessante, né? que você está entrando exatamente num campo que é esse nosso universo. Porque o nosso universo, esse espaço, ele contempla a questão do treinamento e da capacitação. Então é importante você estar pontuando isso, porque as empresas, elas têm que se preparar para essa nova abertura. Porque o que eu tenho muito medo, e eu falei na abertura do programa, é a coisa chamada hipocrisia. Porque é muito fácil a gente falar que aceitou. É muito fácil falar, tá tudo bem, mas será que tá mesmo? Será que aí isso não vai acarretar lá na frente problemas e conflitos outros, porque isso não está bem resolvido? Eu acho que você trouxe dois conceitos, né, que são absolutamente importantes para a gente poder entender isso, que é a questão do respeito e a questão da ética, né? Eu não sou obrigado a incorporar à minha vida conceitos que não me dizem respeito, né? Não me pertencem. Porém, eu preciso olhar com uma certa generosidade para o outro, né? E para as suas possibilidades. Aliás, é importante a gente marcar aqui também que, por exemplo, assim como um sujeito ele não escolhe nascer negro, ele não escolhe ser estrangeiro, ele não escolhe ser nordestino, ele também não escolhe ser homossexual. Como também não hétero. Você não escolhe, você não escolhe. É uma condição. Isso. Né? Não é uma doença, como a heterossexualidade não é uma doença, né? É uma condição. Né? O sujeito se constituiu desta forma. Eu não sou obrigada a querer
achar que eu tenho que ser assim ou que eu tenho que conviver em guetos. Aliás, vamos acabar com os guetos. Tomara que um dia... Vamos continuar conversando. Eu queria que a direção, por favor, chamasse a imagem para que a gente desse uma olhada, que você possivelmente aí em casa já viu, que ocorreu na Avenida Paulista, tá? Me parece que foi alguns meses atrás, que é muito impactante, ela é muito... Inclusive, ela traz o exemplo personificado da palavra respeito e ética. São dois grupos, a única coisa, dois grupos diferentes. E vocês vão ver o que vai acontecendo. Então, voltando nós aqui, quer dizer, Eveline, como é que eu consigo trabalhar pessoas, tá, para que elas trabalhem aceitem a diversidade? Kleber, eu acho que no que diz respeito às empresas, né, eu acho que a gente, o discutir, isso que a gente está fazendo aqui hoje é um grande avanço. Perfeito. Né? A gente hoje tem essa possibilidade de estar falando sobre isso, né, de poder estar discutindo o outro, o respeito pelo outro. Esse outro que eu repudio é alguém que tem mãe, que tem filho, que tem sentimento, que tem dor, que sofre, que ri. Né? Então a gente precisa olhar o outro nessa condição de sujeito, de ser humano. Então, né? Vamos entender isso, porque na verdade veja o seguinte, esse espaço ele está existindo porque eu tenho instituições e tenho inclusive a própria casa, Diário TV, quer dizer, que ela tem uma gestão de abertura, de não ao preconceito, de não ao racismo. Nós temos o Henrique Carregal, presidente da Associação Comercial, que é um homem de uma abertura imensa. Nós temos a Jaqueline Batista, do Sebrae. Então, nós estamos aqui protegidos por pessoas que são pessoas importantes e que sugerem mesmo a discussão franca e aberta. Como é que eu posso fazer o trabalho quando o ambiente não tem essas pessoas francas, essas pessoas abertas à discussão? Aqui é que está a questão. Pois é. A gente, em São Paulo, por exemplo, surgiu uma lei, eu acho que em 2002, né, que você pode denunciar que você sofreu homofobia, né, em que você vai ter um retorno disso aí. A gente teve aí, o Bradesco teve problema alguns anos atrás, algumas empresas tiveram que responder, né, por não estarem preparadas para lidar com esse tipo de situação. É óbvio que a culpa não é da empresa, né? A gente está falando de alguém que está à frente, que está numa determinada posição que acaba vestindo a camisa, acaba contaminando o nome de uma determinada empresa por conta de uma postura pessoal, de uma postura individual. Fantástico. Né? Para você, empresário que está nos escutando, para você que está em casa, que está nos escutando... A palavra é treinamento, então. A palavra é treinamento. Voltamos a isso. E outra, eu defendo uma empresa como um indivíduo, que tem um caráter, que tem uma informação. Então, você tem essa empresa que ela tem nome, sobrenome, tudo bonitinho. A empresa, ela é um indivíduo com duas artérias. Dinheiro, uma artéria dinheiro e uma artéria sangue. A empresa por si só, ela na verdade, ela quer gente com talento, que produza. Exato. Inclusive nós tivemos um testemunho que nós escutamos agora no outro bloco, né, do rapaz dizendo que ele era o que melhor vendia na empresa dele e ele foi mandado embora porque namorava o rapaz da recepção que precisava de gente. Agora preste atenção, não foi a empresa que mandou embora. Porque a empresa, ela ao contrário, ela precisa dessas pessoas, principalmente se tem talento e qualidade. Quem mandou embora foram pessoas. Quer dizer, quem tem a gestão de uma empresa são pessoas. Então, a palavra ordem, treinamento, porque o treinar é isso, você se habituar com o novo, é você falar sobre o novo, é praticar comportamentos diferentes e comportamentos abertos. Quer dizer, então isso nós temos que falar e temos que realmente, sabe, reforçar e repetir, mas incansavelmente. E vale a gente lembrar que assim, a gente ainda não tem uma lei, né? Uma lei vigente que trate a homofobia como crime. Certo. Porém, discriminação é crime. Perfeito. Né? Então, assim, qualquer tipo de discriminação de gênero, raça, religião, é crime. Perfeito. Né? Então, uma empresa que permite que esse tipo de coisa ocorra no seu estabelecimento,
ela está incorrendo em um crime. Perfeito, né? perfeito. E assim, aí a gente volta à questão do treinamento, né? Você tem que preparar o teu supervisor, o teu gerente, né? Os teus funcionários para lidarem com esse tipo de situação. E um outro problema que existe, né, e que a gente também não pode fechar os olhos para isso, é o preconceito velado. Porque, de repente, aquele supervisor vai, faz uma brincadeirinha, brinca um dia, brinca no segundo dia, brinca no terceiro dia, e o outro vira motivo de chacota. E é bom que a gente não esqueça que essas coisas, né, esse tipo de postura pode trazer um estrago individual para o outro. A gente conhece casos, a gente sabe que isso acarreta problemas psíquicos e que se somatizam, né, em pessoas que passam a apresentar problemas de saúde por conta de perseguição. Então, o que nós vamos falar que então, não é só o homossexual. Não, é o obeso, é o negro, é a mulher. Exatamente. É a pessoa que às vezes tem uma melhor condição cultural, porque você tem isso, porque a gente tem a questão que a gente preconceitua, inclusive, quem é mais. Se você tem num grupo de 10 pessoas, 2 que tem um nível melhor e 8 níveis inferiores, esses 8 podem usar desses 2 que têm um nível melhor justamente para que sejam o bode expiatório. Como ao contrário também. Como ao contrário. Né? Então, gente, é muito interessante e importante. É que o nosso tempo de televisão, ele é estreito demais. A nossa função aqui é realmente trazer um discurso, trazer um tema para que a gente reflita sobre ele, para que a gente pense sobre ele. E outra coisa, quando a gente fala hoje até da homossexualidade, você veja que a própria Globo, né, nas suas telenovelas, que eles tratam de uma maneira, mas muito delicada, ainda muito pausada, porque na verdade, quer dizer, tudo é muito recente. Porque você quer ver uma coisa, quando você fala da homofobia, a gente não está falando daquelas pessoas que você habitualmente vê, porque você passa a ter aceitar, porque habitualmente você vê. Aonde estão os transexuais? Aonde estão os travestis? Quer dizer, aonde está essa galera que faz parte desse universo? Que estão mais à margem ainda, exatamente, né? Assim, a gente inclusive, não pode fechar os olhos para isso. Vamos até colocar que a homofobia, ela também existe dentro dos grupos homossexuais para com a diversidade que existe dentro desse grupo. Porque o grupo de homossexuais é uma coisa muito ampla. Quer dizer, se você pensa no grupo das lésbicas, aliás, é muito amplo. É né? até interessante você estar falando isso, né? Porque acho que a gente tem que pensar e repensar, a gente tem que estar sempre se repaginando, né? Sempre, muito. Então, assim, a gente vai encontrar negros homofóbicos, homossexuais racistas. Exatamente isso. E por aí vai, né? Então, acho que, na verdade, a grande questão... É óbvio que a gente vai encontrar homossexuais que não são competentes num determinado cargo. Com certeza. Como a gente vai encontrar heterossexuais que não são, como a gente vai encontrar negros que são ou não, e brancos, idem, e por aí vai. Para a gente começar, inclusive, Eveline, e para o caminho mesmo do encerramento do nosso encontro, existe, por exemplo, um questionamento, né? Hoje, com essa questão, que o homossexual se sente protegido por leis, por discriminação e tudo mais. Mas presta bem atenção. Para você homossexual, para você heterossexual, existem questões que estão dentro de leis, que estão dentro de condutas e comportamentos, são códigos. Por exemplo, o assédio sexual ou o assédio moral roda quem tiver. Então, o homossexual que me entrou numa empresa e que está começando a passar cantada nos colegas de trabalho, independente se são gays ou não gays, está sendo inapropriado, isso é assédio. Então você vai rodar. Agora, por favor, você está rodando não porque você é homossexual, é porque a tua conduta e o teu comportamento são incoerentes. Como eu faria, como se fosse um heterossexual. Então, vamos tomar cuidado, porque existe também os espertos que vão tentar tomar partido por este movimento que está chegando, que tem que existir e tem que ser sempre reforçado. Então, nós vamos abrir isso, porque nós temos que entender que existe preconceitos, né? Existe até a tal da palavra que eu escutei hoje de manhã, que ela não existe, inclusive estava me dizendo isso hoje, que é a heterofobia. Não tem, mas eu entendi o significado. São dos homossexuais que abominam os heterossexuais. Então, o abominar já está errado. Não independe de onde vem, por quem vem e para onde vai. Eu não tenho que abominar pessoas. Eu tenho que
escuta, se você tem dificuldade em aceitar, eu te respeito. Principalmente porque tem gente que diz, eu não compreendo isso, não sei, não quero saber disso, nem tento explicar. Mas tem uma coisa, eu respeito, não vou mexer com ninguém por conta disso. Então, pelo menos você tem uma posição. O muito importante, a questão da gente deixar mesmo sublinhado, Eveline, é a hipocrisia. Eu acho que a grande questão, né, Kleber, é que a palavra de ordem tem que ser a ética. Perfeito. Né? Eu acho que essa tem que ser a palavra de ordem. Pura, né? e limpa. A ética. Se a gente entender a ética, estamos né? exatamente. Acho que a gente já está num bom caminho. Isso, né? Com certeza. É óbvio que, assim, quando a gente fala de moral, quando a gente fala de postura, isso independe de raça, credo, gênero. Perfeito, né? com certeza. Você vai encontrar corrupção em qualquer segmento da sociedade. Okay. Você vai encontrar uma postura equivocada em qualquer segmento da sociedade. Okay, o cara, ele tem uma postura equivocada não porque ele é gay, ou porque ele é negro, ou porque ele... Não! Ele é porque simplesmente ele é equivocado. Exatamente. Né? Isso aí. Uma coisa não está ligada à outra. Né? Então, acho que assim, a gente está abrindo hoje aqui uma possibilidade da gente poder pensar a ética, discutir a intolerância e, obviamente, a tolerância, Perfeito, o ponto e o contraponto, o que a gente pode fazer com isso e o que a gente ganha com isso, o que a nossa condição humana, o que a gente ganha com isso, quais são as possibilidades que chegam às nossas vidas com essa abertura. Perfeito. E aí é óbvio que aí a gente não pode deixar de colocar isso no que diz respeito às empresas, ao mercado de trabalho. O que se ganha com a abertura e o que se perde com o fechamento? Com a abertura, eu não vou falar do fechamento. Para encerrar, eu vou te deixar o convite para que você volte aqui, para que a gente fale sobre outros temas pertinentes e que estão dentro das empresas, que eu acho muito importante. Então, o que nos traz essa abertura, essa discussão? Eu venho chamando a atenção e fazendo uma pergunta. Nós viemos a esse mundo com que propósito? Qual é a nossa missão? Então, nós unificamos, quer dizer, eu tenho duas palavras. Todos nós viemos a esse mundo para fazer o bem. Ponto. A partir daí, quer dizer, são segmentos agregados a esse fazer o bem. Para mim, aceitar as pessoas ou tentar compreendê-las e principalmente respeitá-las está dentro de um processo da minha vida que é fazer o bem. Ponto. Você, independente da sua religião, independente da sua raça, independente, quer dizer, do teu status social, quer dizer, você está aqui para fazer o bem. Então lembre-se que a maneira de você fazer o bem é você respeitar o outro por aquilo que o outro é. Ponto. Como você quer que respeitem você. Então eu acho que isso se chama generosidade, né? Perfeito. Abrir o campo de visão para o diferente, Exatamente. para o novo, para o outro. Isso é generosidade. Isso. Minha querida, o tempo estourou mesmo. Pois é. Muito obrigado por você ter vindo e eu deixo mesmo o convite para que você volte e que seja em breve, vai ser mesmo que eu vou promover esse encontro rapidamente. E tem um outro detalhe, se vocês não notaram, a semelhança, nós somos irmãos. E a primeira vez que nós estamos, porque a Eveline participou e participa de outros trabalhos em televisão também, quer dizer, e é a primeira vez que os irmãos se encontram perante uma câmera. Quer dizer, e para falar de um tema que, meu Deus do céu, quanto é importante e quanto faz parte das nossas vidas e que faz parte da sua vida também. Gente, muito obrigado por terem seguido a gente até aqui. Espero que esse programa tenha trazido à luz um pouco a possibilidade de novas reflexões, porque é a partir daí que a gente começa a ter consciência da necessidade de treinar novos comportamentos, novos hábitos, para que a gente transforme o nosso mundo, a nossa cidade, a nossa casa. Gente, tchau, um abraço e boa continuação de semana para você. Tchau, tchau.